E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo que o Eterno os abençoe grandemente. E hoje, nesse vídeo aqui, continuarei analisando alguns textos nessa série sobre os mandamentos e sobre a fé nazarena, o resgate da fé original. E com isso, é importante a gente analisar alguns textos que com certeza geram muitas dúvidas para as pessoas. E hoje o que será analisado aqui é aquele texto de Colossenses 2, que é mais um muito mal interpretado, assim como Efésios 2, Romanos 10, Atos 15, vários textos lá do livro de Gálatas. Então, todos serão aqui analisados devidamente, e hoje o enfoque será nesse texto de Colossenses, principalmente dos versos 13 ao 17, já que muitos pensam que o escrito de dívida que foi anulado no madeiro seria, na verdade, a lei do Criador. E na continuação, Paulo ele vai escrever para ninguém julgar pela comida, pela bebida, pela guarda de festas, pela guarda dos sábados, de lua nova. Então as pessoas usam esses trechos para justificar essa ideia que a lei foi abolida porque está escrito nos escritos de Paulo, então fim de conversa, não tem mais discussão. Será? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, assim como vimos nos vídeos anteriores. Então vamos lá, direto ao ponto. Já vou compartilhar com vocês a tela para a gente ler esse texto. Eu vou ler antes o contexto a partir do verso 8 e vou ler a continuidade também, porque já revela muita coisa para a gente entender por que os colossenses eles estavam sendo julgados naquela época e o que Paulo quis dizer com o que ele vai escrever, tanto antes quanto depois dessa parte crucial. Olha só, a partir do verso 8, ele vai escrever o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, olha que interessante. Até aqui a gente percebe que Paulo está alertando a igreja de Colossenses para tomar cuidado com filosofias vãs, com doutrinas de homens. Aí, na continuação, ele vai citar também circuncisão e batismo. Por que será que ele vai citar circuncisão e batismo, mostrando qual é a circuncisão e o batismo verdadeiro? Isso é muito importante para a gente entender o que o contexto realmente quer dizer. E aí eu vou ler a continuação com vocês também e já explicar um pouco do contexto histórico e cultural da época para a gente entender os pontos cruciais desse texto, que costuma gerar tantas dúvidas, né? Ó, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Olha esse trecho aqui, e esse é um dos mais distorcidos para as pessoas dizerem que esse escrito de dívida seria a lei e que a lei foi despojada na cruz e que o Messias nos libertou dessa lei tão ruim, né, que nos mantinha escravos. É basicamente isso a interpretação predominante. O qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora outro trecho. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal,
e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Interessante que aqui Paulo ele já revela a questão do ascetismo, que era muito presente. E aí que a gente vai entender que, na verdade, ele estava combatendo dois grupos nesse contexto e alertando a igreja de Colossos para tomar cuidado com esses dois grupos, que estava desviando eles do caminho correto, desviando eles da compreensão correta, porque eles eram novos convertidos. E para contextualizar vocês, né, sobre o contexto da época, essa carta que Paulo escreveu foi à igreja de Colossenses. Colossenses era uma cidade localizada aqui, como vocês podem ver, na atual Turquia. Então era uma província romana da Ásia. Então era ali uma igreja, foi estabelecido ali uma igreja de novos convertidos que eram gentios num país onde predominava o paganismo, ou seja, um país pagão, e esses novos convertidos se iniciaram no caminho, mas eles acabaram encontrando alguns obstáculos, tanto por parte da maioria das pessoas que estavam ao redor deles, que eram pagãos, que não tinham ali uma vida com o Criador, eram repletos de filosofias, costumes pagãos, como também de crentes judeus que começaram a imputar alguns costumes que eles tinham, mas que nunca foi ordenado pelos apóstolos. Vamos entender isso. Primeiro sobre o ascetismo, que o próprio Paulo ele vai citar no finalzinho do texto, né, de Colossenses 2, que era muito presente naquela época. No que consiste o ascetismo? Que ele, inclusive, combateu e que estava servindo de uma pedra de tropeço para os novos convertidos na igreja de Colossos. O ascetismo é basicamente uma doutrina de abstinência de muitas coisas em prol de uma vida espiritual. Só que qual que é o grande ponto aí? Muitos que adotam esse estilo de vida asceta fazem coisas que o Criador, por exemplo, nunca ordenou. Vou dar um exemplo de coisas que eles fazem, que no passado faziam, e esse tipo de pensamento começou a adentrar um pouco no cristianismo, tinha vertentes do cristianismo que eles tinham esse ascetismo, isso inclusive vem lá do judaísmo, tem uma certa relação com os essênios, depois com os ebionitas, certo? Então, estudando a história desses grupos, a gente consegue entender o que seria o ascetismo. Muitas das práticas desses ascetas, por exemplo, eles eram contra o casamento, porque eles achavam que não podia ter casamento, que o casamento atrapalhava a vida espiritual. Alguns deles se autoflagelavam, se machucavam constantemente, porque eles achavam que o sofrimento fazia parte de uma vida espiritual, assim como muitos deles também viviam em extrema pobreza, porque eles associavam pobreza com humildade e com evolução espiritual. Só que quando a gente vai ver nas escrituras, pobreza não está ligado necessariamente à evolução espiritual, não. Isso era um conceito que alguns grupos ascetas acabaram aderindo, certo? Esses grupos ascetas também tinham uma alimentação muito restrita e, como eu falei, várias dessas práticas que eles adotavam não era necessariamente ordenança do Criador e muitas delas tinham uma falsa aparência de piedade ou humildade e poderia até servir como pedra de tropeço, porque muitos desses grupos ascetas eles queriam impor essas práticas que para muitas pessoas não fariam diferença, porque muitas pessoas tinham o propósito de casar, de constituir família, a própria alimentação não era proibido, por exemplo, a pessoa consumir alguns alimentos que o Criador permitiu, mas esses grupos ascetas eram contra. Fora que tem uma relação com gnosticismo, tinha uma relação também com platonismo, porque Platão ele meio que pregou essa ideia nos seus escritos.
e isso começou ali a adentrar na igreja de Colosso. Por isso que Paulo escreve de filosofias vãs, por isso ele escreve de doutrinas dos homens, e no final ele vai falar claramente sobre o ascetismo e a falsa humildade, que tem aparência de sabedoria, certo? Então aí você já começa a entender que um dos grupos que estavam influenciando os novos convertidos em Colossos eram esses ascetas que tinham uma base totalmente pagã, certo? Agora, havia outro grupo também que estava influenciando a igreja de Colosso, e aí que a gente vai entender perfeitamente por que Paulo cita circuncisão e batismo, que eram judeus que ainda mantinham arraigado as leis envolvendo o judaísmo daquela época. Eu até vou compartilhar com vocês uma citação da tradição judaica, tá? Ó, que está aqui em Evamot 47b3. O que acontecia naquela época? Parece que hoje não tem tanto isso como naquela época, mas isso era muito comum no passado. Para alguém adentrar no judaísmo no passado, o novo convertido ele tinha que aprender ali algumas coisas, né? Tinha que aceitar algumas implicações e a partir do momento que ele decidia se converter, ele era imediatamente circuncidado e depois ele era imergido. Então tinha circuncisão e tinha o batismo. Tanto é que vai mencionar aqui, ó. Se ele aceitar todas essas implicações, eles o circuncidam imediatamente. Se ainda restarem nele pedaços de carne do prepúcio que invalidem a circuncisão, eles o circuncidam novamente para removê-los. Quando ele se recupera da circuncisão, ele os imerge imediatamente e dois estudiosos da Torá ficam sobre ele no momento da imersão e o informam sobre algumas das mitzvot brandas e algumas das mitzvot rigorosas, que seriam mandamentos, né? Uma vez imerso e emergido, ele é como um judeu nato em todos os sentidos. Então aqui nós vemos uma citação muito clara que naquela época um novo convertido, um gentio que queria adentrar no judaísmo, ele tinha que circuncidar e logo depois da circuncisão ele tinha que ser imergido nas águas, né? Batizado. Só que eles queriam impor isso, porque havia entre os convertidos judeus, só que alguns deles acabaram continuando com essa liturgia judaica da época, que foi estritamente combatida em Atos 15, onde eles queriam impor a circuncisão como requisito para a salvação. Mas os próprios apóstolos decidiram determinar que não era dessa maneira, que um novo convertido ele devia passar por um processo, primeiro se abster de coisas básicas e depois ele ia aprender a Torá todo o Shabat, como fala em Atos 15, porque eles tinham Moisés para aprender nas sinagogas todo o Shabat, e aí sim, com o tempo, ele ia adentrando em outras coisas, entendendo o porquê delas, porque não adiantava você querer impor uma prática para um novo convertido sem que ele entendesse nada. Então, esses judeus convertidos, parte deles, né, não todos, obviamente, queriam impor a circuncisão e o batismo, né, nas águas para esses novos convertidos da igreja de Colossos. É por isso que Paulo vai citar que a circuncisão que eles receberam não foi feita por mãos, mas a circuncisão no coração, e o batismo que eles receberam foi o renascimento do Espírito. Eles estavam mortos em suas transgressões, mas eles foram vivificados com o Messias, porque no fim, o batismo nas águas aponta para o renascimento do Espírito, e a circuncisão na carne aponta para a circuncisão no coração. E a transformação interior é o que mais vai importar. Então é isso que Paulo quis mostrar. Você consegue perceber o contexto cultural e histórico da época e como que as pessoas acabam distorcendo e muito o que o texto de Colossenses quer dizer? Então, voltando aqui ao texto, para a gente chegar diretamente nessas partes que geram tantas interpretações deturpadas, né? O cancelamento do escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, e também o fato de ninguém julgar por causa de comida, de bebida. Vamos lá. Aqui, a palavra grega, que é traduzida como escrito de dívida, é essa aqui, ó. Inclusive, ela só é usada uma vez na Bíblia, exatamente nesse contexto, que pode significar algo escrito à mão, quirógrafo, um manuscrito, documento legal, título, certificado de dívida.
E a outra palavra, que é aquela traduzida como ordenança, é dogmasim, que é o plural de dogma, que inclusive no texto, no vídeo que eu fiz sobre o texto de Efésios 2, é a mesma palavra, que é um decreto, ordenança, lei civil, decreto público, que, como eu expliquei naquele vídeo, não se refere às leis do Criador, mas se refere a leis, a decretos públicos do Estado civil, do império da época, certo? Então, quando está escrito aqui ordenanças, leis de ordenanças, não é a Torá do Criador. Eram leis civis, decretos públicos da época. E assim como Efésios 2, em Colossenses 2 não é diferente, certo? Nas traduções do aramaico a gente consegue perceber também algumas coisas, ó, e apagou em seus mandatos o escrito de nossas dívidas que era contra nós. Aqui também a outra tradução, por seus mandatos ele apagou a cédula de nossas dívidas que existia contra nós. E aqui outra tradução do aramaico, e por seus mandamentos ele cancelou o escrito de dívida dos nossos pecados que estava contra nós. Aí eu pergunto para você, esse escrito de dívidas é realmente a lei do Criador? É a lei do Criador que fazia com que ficássemos em dívida perante ele? Era a lei ou eram os nossos pecados? É uma pergunta que eu faço para você, para a gente adentrar mais profundamente. Aqui também eu estou mostrando os manuscritos, né, aramaicos da Peshitta, por exemplo, onde a questão lá do decreto é aquela mesma palavra utilizada em Efésios 2, que não se refere aos mandamentos do Criador, porque a palavra para a lei do Criador, para a Torá no aramaico, é namussá, e não essa palavra aqui, que é usada no texto de Efésios 2, que é edito, decreto, preceito, lei pública. Aqui a gente vê também dívida, responsabilidade, que é aquela questão do escrito de dívida, né? Era uma ordenança de um escrito de dívida que nós tínhamos contra nós mesmos e que o Messias cravou no madeiro, certo? Então vamos lá, direto ao ponto, explicando o que é isso. Havia, por exemplo, lá na Torá mesmo do Criador, isso sim está na lei, em número 5 dos versos 19 ao 23, eu vou ler com vocês, ó. Quando uma mulher era encontrada, por exemplo, em adultério, em fornicação, ó, e o sacerdote a fará juntar e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoante serás livre. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminastes, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com água amarga as apagará. E a água amarga, amaldiçoante, dará a beber a mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. Então, isso era algo muito comum naquela época, onde, quando uma pessoa era encontrada em pecado, ela passava por esse processo de tomar uma água. Isso, inclusive, tem uma questão muito energética por trás, e fontes históricas da igreja primitiva vai mencionar que até Maria passou por isso, porque muitos acreditaram que ela havia caído em adultério, né? Porque ela estava grávida, sem ter tido relação com José, então ela passou por essas águas amargas, mas ela foi achada inocente. Mas algo interessante é que essas maldições, ou seja, esses pecados que a pessoa cometeu, eram escritas em um livro por um sacerdote. Muito interessante isso. Isso tem uma sombra de algo bem mais profundo, tá? E isso a gente já consegue entender. Então, as nossas maldições, os nossos pecados, são escritos em um livro. E aquilo que acontecia em Israel, onde o sacerdote escrevia os pecados das pessoas em um livro, aponta principalmente para algo celestial.
Mas antes de eu falar desse algo celestial, vou falar também de algo que acontecia no Império Romano. Por isso que esclarece a questão de ordenanças, de decreto público, de lei civil, e tem uma ligação com a palavra tetelestai, que é o seguinte, ó. Eu peguei aqui essa informação. Quando o cidadão romano era condenado por um crime, era jogado na prisão. Aí esse cidadão romano, ele adquiria um certificado de dívida, listando todos os seus crimes que ele havia cometido e era pregado na porta de sua cela para que qualquer pessoa que passasse por ali pudesse saber do que ele havia sido acusado e a pena aplicada. Quando o prisioneiro cumpria sua pena e era libertado da prisão, a acusação era retirada da porta e o juiz que o havia colocado na prisão assinava a acusação e escrevia nela a palavra tetelestai. Inclusive, essa palavra é citada na versão grega de João 19, quando o Messias ele vai falar, está consumado. Por quê? Porque ele é aquele que entra nessa dívida por nós, paga essa dívida por nós, para nos libertarmos. Você consegue perceber aonde a gente vai chegar? Justamente que tanto em Israel havia os sacerdotes, né, eles escreviam as maldições dos pecadores em um livro, e até os pecadores passavam pelo teste das águas amargas e eram punidos quando tinham seus pecados, como também havia um decreto público lá em Israel, debaixo do Império Romano, que acontecia que quando um romano, ou quando qualquer pessoa que estava debaixo do Império Romano cometia um crime perante a lei, essa pessoa era presa, essa pessoa adquiria um escrito de dívida e ela só seria liberta quando ou pagasse a sua pena ou alguém pagasse essa pena por ela, ou pagasse ali para a pessoa ser liberta. E aí sim, ela passava por esse tetelestai, né? Ela era livre definitivamente. Ou seja, tanto aquela parte da Torá do Criador quanto essa lei romana apontam para tudo aquilo que o Messias fez por nós. É isso mesmo. Assim como havia lá em Israel, havia no Império Romano, também há no Reino Celestial um escrito, um livro onde estão contidos todos os nossos pecados. E a partir do momento que o Messias ele foi pregado no madeiro, ele se sacrificou por todos nós, ele consegue, pelo seu sacrifício expiatório, pelo poder do seu sangue, apagar todas as nossas transgressões. Tanto que Isaías 43 e outros textos da Bíblia vai mencionar o seguinte acerca do Criador, no sentido de perdoar os pecados. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então o Criador, ele apaga os pecados quando a pessoa se arrepende genuinamente através desse sacrifício de Yeshua. Então todos nós, a partir do momento que pecamos, nós adquirimos uma dívida com o Criador, porque o salário do pecado é a morte. E a única forma de sermos libertos dessa dívida, cujo resultado era condenação eterna, foi por meio desse sacrifício de Yeshua. Então, esse era o escrito de dívida que ele pagou por nós no madeiro. Esse escrito de dívida são os nossos pecados, são os nossos delitos, tudo que a gente fez, que fez com que merecêssemos a condenação. Mas ele decidiu se sacrificar por todos nós, e esses escritos de dívida, esses livros que acusavam o nosso pecado e faziam-nos merecedores da condenação, ele cravou tudo no madeiro para remir os nossos pecados. Desde que haja da nossa parte, claro, um arrependimento genuíno, o renascimento do Espírito e o processo de santificação. É isso que o contexto quer dizer. Assim como tinha a questão da lei de Israel, assim como tinha a lei romana, tudo isso eram sombras, eram ordenanças que apontavam para o que há no reino celestial. Inclusive, existem algumas aplicações mais profundas que eu falei, por exemplo, nessa live aqui. Não vou falar no vídeo de hoje, que é essa live aqui, ó. O acordo das almas antes da fundação do mundo, Assembleia Divina, Predestinação e Livre Arbítrio, que é basicamente o seguinte: todos nós, antes de virmos à Terra, ao adentrar nessa terra. Sim, é isso mesmo. Eu sei que é um assunto complexo. Eu falei nessa live, não vou adentrar nesse vídeo aqui sobre esse assunto, mas é basicamente o seguinte: por isso que na Bíblia vai mencionar assembleia,
tribunal, é por isso que haverá o grande trono branco, é como se fosse uma prestação de contas do acordo que nós assinamos antes da fundação do mundo. E esse acordo envolve o fato de que nós estávamos debaixo de culpa, havia o escrito de dívida contra nós, se permanecermos no pecado, esse escrito de dívida irá nos condenar, mas se seguirmos o Messias, se formos fiéis a ele até o fim, o seu sacrifício faz com que esse escrito de dívida seja rasgado e apagado. É isso que o contexto quer dizer. O escrito de dívida são os nossos pecados, não tem nada a ver com os mandamentos do Criador. Muito pelo contrário, é a transgressão aos mandamentos que fez com que adquiríssemos esse escrito de dívida. Então, olha como que interpretam o total oposto daquilo que o contexto realmente quer dizer. Explicando, então, sobre esse escrito de dívidas, acredito que tenha ficado bem claro, não é? Que, na verdade, consiste tanto em aplicações terrenas naquela época, quanto também, principalmente, a um livro celestial, onde está todos os nossos pecados, mas por meio do Messias, esse livro é riscado, ou os nossos nomes são perdoados. É por isso que também existe o livro da vida, e aquele que permanecer no pecado terá o seu nome riscado do livro da vida. Então tem todas essas conexões também, que em outro momento eu vou adentrar com mais profundidade, correto? Então ficou claro que esse contexto aqui, ó, através dos manuscritos, através do contexto histórico da época, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças era, na verdade, os nossos pecados escritos em um livro, e que o Messias, ele, por meio do seu sacrifício, ele apaga os nossos pecados, fazendo com que o Criador não se lembre mais de nossos pecados, como fala em Isaías 43, e outros textos também, como Miqueias 7, que os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. E agora, adentrando na parte dos versos 16 e 17, que também é outra muito distorcida, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então vamos lá entender. Lembra que eu expliquei para vocês, primeiro, que essa igreja estava localizada em Colossos, que hoje é na atual Turquia, um lugar onde as pessoas eram completamente pagãs, correto? Aí algumas pessoas lá que eram essa igreja se converteram, né? Eles eram novos convertidos. Logo, com certeza, eles foram muito julgados pelo povo que estava ao redor deles, que eram pessoas pagãs, correto? Então, aí que a gente já começa a perceber uma coisa. As pessoas, elas geralmente interpretam o que em cima desse texto? Essa opção A aqui, ó. É como se fosse assim, os novos convertidos, eles estavam sendo julgados por não seguir as leis alimentares, dias sagrados, lua nova e sábados. Essa é a interpretação predominante no cristianismo, na teologia cristã. Mas aí que está. Os povos que estavam ao redor deles eram pessoas pagãs, que não seguiam essas festas. Aí eu pergunto para você, por que eles iam julgar esses novos convertidos por não seguir essas festas se eles também não seguiam? Você consegue perceber que o contexto não está relacionado à ideia predominante que tem? Agora, olha como que faz muito mais sentido essa opção B aqui, ó. Porque esse texto 16 e 17 não fala que eles não guardavam. As pessoas que interpretam que esses novos convertidos não guardavam essas ordenanças. Mas se você ler claramente aqui, ele simplesmente escreveu, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, essa opção B aqui, ó, é muito mais coerente com o texto, que é o quê? Esses novos convertidos, eles começaram a adentrar na lei do Criador. Como, por exemplo, eles começaram a seguir as leis alimentares, eles começaram a guardar Shabat, eles começaram a guardar a lua nova, que é o início do mês, e com isso, os pagãos que estavam ao redor deles começaram a julgá-los, porque os pagãos não seguiam esse tipo de festa. Não faz muito mais sentido com o contexto a partir do momento que você entende aonde essa igreja estava localizada e quem era o povo que estava ao redor deles? E aí você pode pensar, mas e a questão lá da circuncisão e do batismo? Exatamente.
eles eram julgados tanto pela predominância dos pagãos que estavam ao redor deles, quanto também de crentes judeus que ainda tinham o judaísmo da época arraigados e que queria forçar que esses novos convertidos fossem circuncidados e batizados. Por quê? Porque eles começaram a guardar as festas do Criador, eles começaram a observar alguns mandamentos, e esses judeus convertidos e as autoridades judaicas, eles queriam forçar que esses novos convertidos em Colossos já fossem circuncidados e batizados. Mas o próprio concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi claro que não é para impor isso para um gentio novo convertido, que existiam requisitos iniciais. Só depois que ele adentraria mais profundamente na lei, e aí sim ele poderia seguir alguns mandamentos. Então olha só como que se encaixa mais perfeitamente essa segunda opção aqui, que esses novos convertidos lá em Colossos, eles estavam começando a guardar algumas leis do Criador. Com isso, a maioria que era pagã entre eles começaram a julgar eles. O que vocês estão arrumando aí? Vocês estão seguindo umas coisas que a gente não segue? Por que vocês não estão seguindo as nossas filosofias ascetas, disfarçadas de humildade, não é? Então eles estavam sendo muito julgados por esses pagãos, assim como começaram a ser julgados por judeus convertidos e por autoridades judaicas que queriam forçar que eles fossem circuncidados e batizados logo de cara, sendo que não era dessa forma. É por isso que Paulo vai mencionar que era para não julgarem eles dessa maneira. Veja como que isso se encaixa muito melhor com o contexto e como que as pessoas interpretam literalmente o oposto do que o contexto quer dizer. Porque elas interpretam como se, na verdade, que Paulo queria dizer para não julgar eles por não guardar esses mandamentos. Mas a partir do momento que a gente entende o contexto da época, não faz muito sentido eles serem julgados por pessoas que também não guardavam essas ordenanças, percebe? Então é basicamente isso, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Ainda que você queira entender, vamos supor que, não, Paulo ele está escrevendo que eles não guardavam e que era para não julgar eles que não guardavam. Realmente, não é porque uma pessoa se converteu agora que ela é obrigada a seguir toda a lei, todos os mandamentos que são aplicáveis para nós, realmente não é. Nós não devemos sair julgando, apontando o dedo para pessoas que não guardam os mandamentos, como, por exemplo, leis alimentares, o calendário correto, o próprio Shabat, a lua nova. Nós não devemos sair acusando quem não guarda, muito pelo contrário, nós devemos servir de exemplo e mostrar para essas pessoas o porquê desses mandamentos, o porquê que eles não foram abolidos, o porquê que eles continuam nos dias atuais e fazer com que essa pessoa nova convertida tenha um processo e vá entendendo esses mandamentos até que ela mesma seja convencida pelo Espírito a também guardar. Se você quer entender dessa maneira, não tem problema, realmente não é para julgar essas pessoas por não guardarem de começo, mas pelo contexto da época faz muito mais sentido essa segunda opção aqui, que eles, na verdade, começaram a guardar esses mandamentos e foram muito julgados pelas pessoas que estavam ao redor deles e também por alguns judeus que viram esses novos convertidos e que já queriam impor requisitos da lei que nem os apóstolos imporam, como, por exemplo, no Concílio de Jerusalém. Bom, mas é isso, espero que tenha ficado claro para vocês, tanto os versos 14 e 15 quanto os 16 e 17, que, na verdade, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, primeiro, que ele nunca tinha ido lá, né, nessa igreja, então realmente eram pessoas novas convertidas que podiam se desviar, que podiam serem iludidas com essas falsas doutrinas, por isso que Paulo escreveu esse alerta. Tanto contra o ascetismo que havia entre os pagãos, quanto também esse legalismo que havia entre muitos judeus. Paulo ele mostra para essas pessoas se manterem no equilíbrio, se manterem no caminho certo, exatamente como os apóstolos decidiram na igreja primitiva. Então esse é mais um texto muito distorcido, muito mal interpretado, que não traz aquilo que as pessoas costumam dizer, que na verdade esse escrito de dívida é a lei que foi abolida na cruz. Não faz sentido, porque os nossos pecados são justamente a transgressão à lei. Por quê? Porque o pecado é a transgressão à lei, como diz as próprias escrituras em textos como 1 João 3,4.
Então, o que foi cravado na cruz, no madeiro, ou na estaca, como você queira interpretar, foram os nossos pecados que fazia com que fôssemos merecedores da condenação, certo? Mas é isso, não pretendo estender mais não, para não ficar muito repetitivo. Espero que tenha agregado na sua vida. Ainda analisarei com vocês outros textos que as pessoas costumam interpretar muito mal, mas que não trazem esse sentido dessa teologia greco-romana cristã contra os mandamentos, contra as raízes judaicas da nossa fé. Coisa que o Messias nunca foi contra e nem Paulo, como muitas pessoas pensam, também foi contra. Não, eles nunca foram, certo? Que o Eterno abençoe a todos, Shalom e até o próximo vídeo.